Bem, obrigado pela oportunidade, obrigado de participar desse fórum e de compartilhar com vocês um pouco da tão desconhecida cabotagem. É interessante que o crescimento, apesar de um crescimento bastante expressivo nos últimos anos, de forma regular e crescente, o que se percebe é que a cabotagem ainda é um modal pouco conhecido. E é fácil a gente entender os motivos disso, né? Eu vou me valer da apresentação do professor Manuel Reis, em que ele coloca na matriz de transporte uma fatia de 12% a 13% para o modal aquaviário no Brasil, para a cabotagem no Brasil. E também de uma observação do Bernardo, quando ele diz que, se do transporte ferroviário se retirar o que é minério e soja, pouco resta. Pois bem, no que diz respeito ao transporte aquaviário ou à cabotagem, se retira da cabotagem o que é feito pela Petrobras com derivados de petróleo no Brasil, esse percentual, que é de 12,5%, 13%, ele cai para a faixa de 4,5%. E se desses 4,5%, se retira o movimento do granel sólido, que são os minérios, bauxitas, minério de ferro, sal e outras cargas correlatas, resta para a carga manufaturada 1,5%. Então, quando a gente confronta 1,5% de cabotagem de produtos industrializados que pretendem substituir o transporte rodoviário de longa distância no Brasil, realmente a participação é muito pequena e a percepção dessa atividade é muito pequena no país. Não obstante, haja um mercado promissor, como a gente vai ver, mas que não é um mercado também substituto do troque o sabão da marca O para o sabão da marca A. Não é desse tipo de substituição que nós estamos falando. Então, essa introdução, não reprisando todos os benefícios da cabotagem, num país de dimensões continentais, com a população concentrada na sua costa, com 85% do PIB na sua costa, com a concentração de produção industrial no sul-sudeste, com aumento recente do consumo no norte e nordeste, com aumento do poder aquisitivo, ou seja, todos os fundamentos necessários para que a cabotagem se desenvolva de uma maneira vigorosa, como tem se desenvolvido, mas poderia, sim, ter um desempenho muito superior se nós conseguirmos passar por alguns obstáculos que retiram um pouco a competitividade do setor. Eu vou começar mostrando uma curva de crescimento. Todo mundo começa com uma curva de crescimento, né? E o interessante da curva de crescimento da cabotagem no Brasil é que ela é uma curva longa. Nós estamos falando de 2008 a 2014, mas se você pegar uma série histórica de 10 anos, o crescimento é da faixa de 13%. Em 2014 para 2013 foram 10%, mas o crescimento médio anual é de 13,5%, contra um crescimento da economia brasileira no mesmo período de 2,7%. Então, é uma atividade que cresce numa escala de quase 5 vezes a economia brasileira. Isso mostra como que a cabotagem vem crescendo. Se a gente tem uma visão um pouco mais próxima da cabotagem, aí esses números ficam mais representativos ainda. Se nós compararmos 2014 contra 2013, nós percebemos que a cabotagem cresceu 10% contra uma economia de 1,15%, 1,2%.
nos últimos 3 anos, a cabotagem cresceu 15% ao ano. Aqui nós não estamos falando de 15% em 3 anos. Nós estamos falando de 15% ao ano, contra o crescimento econômico do país de 1,5%. E mais drasticamente, esse slide eu copiei de uma apresentação de um tempo atrás, de 2 meses atrás, quando nós não tínhamos ainda já a perspectiva de estar encolhendo esse ano perto de 3%, 2,7%. Eu ainda considerava encolher 1,5%. Pois bem, a cabotagem está em ritmo de crescimento esse ano, 3% no primeiro semestre, e os números indicam que esse número será superior no segundo semestre. Então, no momento de economia recessiva, a cabotagem continua crescendo e continua mostrando que tem competitividade e tem energia para continuar crescendo. Basicamente, isso significa a conversão de carga rodoviária de longa distância para um novo modal, que é o modal da cabotagem. Um outro dado, acho que é muito representativo, que está aqui à esquerda, embaixo, é o crescimento da carga feeder. Carga feeder, para os que não estão ou acostumados com o setor, é a carga de cabotagem, mas que representa o complemento de um transporte internacional de longo curso, seja na importação ou na exportação, quando esse container chega em um determinado porto no Brasil e precisa ser distribuído pelo Brasil, essa é chamada carga feeder, ou mesmo a carga de exportação, que é coletada em vários portos e é concentrada em um porto, chamado de hub port, e a partir daí ela é exportada. Pois bem, o crescimento da carga feeder na cabotagem no primeiro semestre desse ano, comparado com o ano anterior, são surpreendentes 44%. Isso mostra claramente uma preparação da cabotagem e uma regulação mais adequada a coibir as famosas vendas de bandeira, naquelas em que empresas de papel, não são empresas que têm investimentos, vendem o seu documento de embarque a empresas estrangeiras, mas também é um movimento que talvez seja explorado pelo Rui, quando falar dos portos, que é um movimento que começa a acontecer no comércio exterior brasileiro, no longo curso que frequenta a costa leste da América do Sul, que é um aumento do tamanho dos navios, a demanda por portos concentradores, e esse é um papel fundamental para a cabotagem, e aí também mostra o grande desempenho que tem acontecido. Esse é o retrospecto recente. Então, nós vemos uma atividade que cresce de forma regular, sustentável e de maneira vigorosa. O que pode se esperar para o futuro? Bem, há um trabalho realizado pelo Instituto Ilus para o setor, tentando mensurar o que seria aquilo que é o mercado-alvo da cabotagem. E esse trabalho mostra hoje que para cada container, ou para cada TEU, o TEU é um container de 20 pés equivalente, para cada container que hoje está na cabotagem, já é transportado pela cabotagem, existem de 6 a 6,5 containers prontos para convergirem para a cabotagem. O que mostra que esse crescimento que vem acontecendo de 2 dígitos, na faixa de 15%, ele tem gás, ele tem energia para continuar crescendo e crescendo nesses patamares ou patamares superiores.